Olá, seja muito bem-vindo ao Profético com Café. Eu quero te convidar, antes de iniciar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a nos seguir, a ativar as notificações, comentar esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas que você puder. Faça isso para que a palavra de Deus ela possa prosseguir para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Agora fica com o vídeo. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. É muito bom estar aqui mais uma manhã com vocês. Muito bom falar da palavra de Deus com vocês mais um dia. Quero, antes de começar a orar, que a gente possa receber do Senhor aquilo que Ele preparou essa manhã. Deus, quero te agradecer de forma poderosa sobre tudo aquilo que o Senhor já fez sobre o nosso dia, sobre a nossa manhã, sobre tudo que o Senhor tem feito. Vem de forma poderosa, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, faz o que tu queres em nossa vida. Vem de forma poderosa falar do nosso coração. Que não seja apenas mais um dia, mas seja o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Vem, Senhor. Entregamos aqui o nosso dia. Espírito Santo, vem, tens total liberdade para atuar em nossas vidas, dirigindo como assim melhor o propósito. Vem, Espírito. Entregamos nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Amados, peço que você pegue seu cafezinho. A palavra de hoje, ela está amparada no 1 Samuel, capítulo 21 a 24, e Salmo 91. 1 Samuel, capítulo 21 ao capítulo 24, Salmo 91. Vai chegar aqui que coloca grande. Hein? Vamos iniciar. 1 Samuel, capítulo 21. Então Davi foi a Canobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está aqui sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber que ele me enviou e qual é a tarefa que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, se você tem à mão, dê-me 5 pães ou puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, que ao menos seus soldados se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos pegar as mulheres. Os corpos dos soldados não são imundos.
Isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Gavi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da propiciação, da proposição, que tinha sido tirado diante do Senhor, quando foram trocados do vigo dia por pão quente. Acontece que estava ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem minha espada, nem minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, falada num pano, atrás da escola sacerdotal. Quer levá-la, leve-a, porque não há outra aqui, a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, dê-me essa espada. Aquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul, e foi procurar Aques, rei de Gate. Porém, escravos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele. Cantava nas danças dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi matou 10 milhares. Davi guardou essa palavra no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco na mão deles. Fazia riscos nos batentes dos portões, deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que esse homem está louco? Que trouxeram para cá? Será que estou com falta de doido para que vocês me trouxessem este para fazer doidice diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Capítulo 22. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos, toda a casa de seu pai, souberam disso, foram ficar com ele. Agitaram-se a ele todos os homens que estavam com dificuldades, os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito. Davi tornou chefe deles, o, o fogo. E havia com ele, perdão, deixa eu voltar aqui. Agitaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito. Davi se tornou chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Naquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gag disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vai e entre na casa de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Heretes. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo de uma colina, com a sua lança na mão. Todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: escutem, filho de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, para que todos vocês, chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho, não houve ninguém que avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim, o meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então, Doeg, o Edomita, também estava com o escravo de Saul disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor
e também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então, o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos, todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube, deixa eu responder-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aí Meleque respondeu ao rei: Quem entre os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. E o rei jamais acuse esse seu servo, nem ninguém da casa de seu pai, de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Emelec, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que rodeavam: Volte-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que Gil e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra o sacerdote do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o Edomita, se voltou e investiu contra os pecadores, contra os sacerdotes. Naquele dia, ele matou 85 homens que vestiam a história sacerdotal de linho. Também Anob, na cidade desse sacerdote, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém, os filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou, fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg, o Edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua. Mas comigo você estará a salvo. Capítulo 23. Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila, saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: Devo ir atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus, tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que, quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a escola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou uma cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descesse a Keila, cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava um mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a escola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procurou vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul irá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi perguntou: Será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus homens, que eram 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila,
deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, ou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscando todos os dias, Saul buscava-os todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oressa. Então Jonathan, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oressa. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Jonathan disse: Não tenha medo, que a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei em Israel, e eu serei segundo depois de você. Também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oressa e Jonathan voltou para casa. Então, os gifeus foram falar com Saul, de Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oressa, no monte Áquila, ao sul de Jegmon? Agora, o rei, conforme o desejo do seu coração, venha, e a nós compete entregar Davi na mão do rei. Saul respondeu: Que vocês sejam benditos do Senhor, que tiveram pena de mim. Vão agora, informe-se ainda melhor. Descubra o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informe-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Volte para cá e com as informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então, eles se juntaram e foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Jegmon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso, ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, eis que os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: Venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso, Saul desistiu de perseguir Davi. Foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar que chamou Selá Amalecotes. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros em Geng. Capítulo 24. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de Engeng. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia qual o Senhor lhe falou. Eis que entregue o seu inimigo nas suas mãos. Você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou, sem ser notado, cortou, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração de ter cortado a ponta do manto de Saul. Disse aos seus homens: Senhor Deus, me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que eles se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Depois, também Davi se levantou, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e fez reverência, com o rosto em terra, e Davi disse a Saul: Por que o Senhor dá atenção às palavras do que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna.
e alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é ungido de Deus. Veja, veja, meu pai, veja na minha mão a ponta do seu manto, que por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja a caça da minha vida para tirá-la de mim. E o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz: os perversos prosseguem a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre da mão do rei. Quando o Davi acabou de falar todas essas coisas, todas essas palavras, Saul disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com bem, enquanto eu o recompensei com mal. Hoje, você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Pois quem é que encontra o inimigo e deixa-o ir sem fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza que você será rei e que reino de Israel se manifestará firme e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, juro pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi, este foi para casa, mas Davi e seus homens foram para o lugar seguro. Davi jurou, Saul, este foi para casa, mas Davi e seus homens foram para o lugar seguro. Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Hein? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio, porque fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e agradecido seja o Senhor Deus por essas palavras, pela estratégia, inteligência, tudo que ele fez a Davi, tudo que ele fez nessa época.
Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso. E devemos estar inclinados a, mesmo no dia da maior angústia, estarmos na sombra do Onipotente, na sombra do Todo-Poderoso. Ele cuida de nós. Não importa a perseguição, qualquer que seja, importa que o Senhor está contigo. E Ele há de proteger. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu dia e que seja um dia extraordinário na presença do Senhor. E que o Senhor os abençoe, guarde e livre de todo mal, de toda perseguição, de toda praga, de toda doença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até mais tarde com o vídeo às 6h30. Deus te abençoe. Tchau, tchau.